Bom, pessoal, boa tarde. Informar que está sendo gravado. Eu passei aí para vocês do primeiro E uma lista aí de todo o conteúdo, né, que a gente viu durante o ano, tá? Durante esse ano. E praticamente a gente já viu todo o conteúdo, né? Então, pedir para vocês alguma sugestão, se tem algum assunto lá que a gente estudou e que vocês gostariam de rever. Mas caso ninguém aí dê nenhuma sugestão, eu vou pegar lá no início, né? Sempre sabendo aqueles assuntos que normalmente os alunos têm mais dificuldade, e a gente vai retomando aqueles conteúdos, né? Até no sentido de reforçar mesmo o aprendizado aí de vocês, tá? Bom, esse assunto aqui eu falei um pouco na aula passada, né? De certa forma aqui a gente está calculando a média, né? E a variância, né? A variância que é o sigma ao quadrado, né? Esse símbolo aqui que representa tanto a variância como uma letra grega, né? Ela representa tanto a variância como ela representa o desvio padrão, né? A única diferença quando é a variância, ela está ao quadrado, né? E sem o quadrado é o desvio padrão, tá? E aqui a gente está mostrando o quê, né? Nós temos o peso de 7 pessoas, né? Que tem esses pesos aí, ó, 57, 62,9, 63,5, 64,1, 66,1, 67,1, 73,600 ou 6, né? Essa vírgula aí sempre seria gramas, né? Como se fosse, no caso, 62,9 seria 62 quilos 900 gramas, o 63,5 seria 63 quilos e 500 gramas e assim por diante. Bom, a gente teria que somar, né, esses 7 pesos, né? Essa soma aí dá esse valor aqui, ó, 454,3, né? Dividindo por 7, vai dar 64,9, que seria a média, tá? Bom, para calcular a variância, eu teria que pegar cada peso menos, né? Menos a média, tá? Então, em todos eles, ó, eu vou tirar 64,9, 64,9, 64,9, 64,9, 64,9. Então, ó, o primeiro peso, né? 57 menos 64, 62 menos a média, né? Vou falar a média que é mais fácil. 63 menos a média, 64,1 menos a média, 66,1 menos a média, 67,1 menos a média e 73,6 menos a média. E essas diferenças elevado ao quadrado, tá? Bom, nos casos aí que foi dando negativo, né? Nós vamos ter situação aqui, né? Por exemplo, 62 menos 64, né? 62,9 menos 64. Aqui vai dar menos 2, né? Então, menos 2 elevado ao quadrado dá 4. Então, por isso, o segundo número aqui é 4. Essa diferença aqui deu um valor, né? Que elevado ao quadrado deu 62,41. Enfim, todos eles aqui daria 0,8, né? A do terceiro número, primeiro, segundo, terceiro. Essa diferença dá 0,8 e 0,8 elevado ao quadrado vai dar 0,64. E assim por diante, né? Então, cada um deles aqui é a diferença ao quadrado. Somando tudo e dividindo pelo total aqui, né? Pelos dados, que no caso são os 7 pesos aí das 7 pessoas, tá? Então, isso aí vai dar 21,9. Isso aí é o quê? Isso aqui é o sigma ao quadrado, ou então a variância, tá? Então a variância é esse valor aí que a gente achou, né? 21,56 quilogramas ao quadrado, né? Porque a variância é sempre um valor ao quadrado.
O desvio padrão seria o quê? A raiz quadrada desse 21,56, que vai dar o quê? 4,68 quilogramas, tá? Então, esse é o desvio padrão, tá? Então, o desvio padrão, se não quiser representar pelo sigma, eu posso representar por dp, né? Como desvio padrão, tá? Aqui nós temos um outro exemplo, né? Aqui a forma, né? Aqui, ó, curiosamente, ele está colocando n-1, né? Mas a gente pode usar o n mesmo, que aí a diferença é muito pequena, né? De maneira geral, a diferença é pequena. Bom, aqui nós temos, né, a tabela, vamos dizer, colocada no sentido horizontal. Eu teria que passar ela aqui para o sentido vertical, né? Ó, então 10, aqui o xi, né? 10, 12, 14, 16, 18. O fi, que está aqui embaixo, né? Seria o 10 correspondendo a 2, né? O 12, 3, né? O 14, 4, o 16, 2 e o 18, 3, né? Isso significa o quê? Que o número 10, né? Que é o xi, agora aqui não fala da onde foi tirado esses dados, né? Mas são dados estatísticos, tá? Isso significa o quê? Que o número 10 ele estaria repetido 2 vezes, né? O número 12 estaria repetido 3 vezes e assim por diante, tá? Bom, eu na fórmula lá, né? Eu preciso multiplicar pelo FI, né? Eu preciso fazer as diferenças lá e tal e multiplicar. Então, ó, eu tenho que fazer o total da frequência, né? Então, somando aqui, ó, 2 mais 3, 5, mais 4, 9, mais 2, 11, mais 3, 14. Então, aqui é a somatória, né? Que aqui parece aquele M deitado, né? Então, a somatória aqui, 14, tá? E aí eu vou fazer o quê aqui, ó? Xi vezes FI, né? Então, é multiplicar esse por esse, esse por esse, por esse. Por que que eu tenho que fazer isso? Para achar a média, né? Na média, para o cálculo da média, nesse caso, é a somatória de xi dividido pela somatória das frequências, que no caso é 14. Então, ó, o x e fi deu 20 mais 36, mais 56, mais 32, mais 64, que é o produto aí de xi vezes fi, né? A soma de todos esses xi vezes fi dá 198. Então, a média minha aqui nesse caso vai ser o 198 por 14, que dá aproximadamente 14, tá? Então, para achar o desvio padrão, né, que está a sigma aqui, é a somatória. Bom, aqui na frente, o que eu já faço? Como eu sei que a média é 14, então eu vou ter que fazer todos os xi menos 14 e elevar ao quadrado. E aqui, depois, o mesmo número que deu aqui, né, multiplicado pela frequência, né? Então, por que deu 32? Porque eu fiz 16 vezes 2, tá? Por que que aqui deu 16, né? Porque eu peguei o xi, que é 10, né? Menos 14, né? 10 menos 14 dá menos 4. Menos 4 ao quadrado dá 16, né? Aqui eu vou fazer o quê? 12 menos 14 dá menos 2. Menos 2 ao quadrado, 4. Aqui é 14 menos 14, né? Porque o xi é 14 e a média também é 14. Então, 14 menos 14 é 0, 0 ao quadrado é 0. Aqui também vai dar 2, né? Que seria o 16 menos 14, elevado ao quadrado, 4. Aqui é o 18 menos 14, que dá 4, elevado ao quadrado, 16. Então, ó, multiplicando aqui, né? Por FI agora, ó. 2 vezes 16, 3 vezes 4, 12, né? 4 vezes 0, 0. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 16, 48, tá? Então é isso aí, pessoal. Vai ficar a gravação aí disponível para vocês, né? Vocês poderão rever aí quantas vezes for necessário. Eu vou ver se eu ponho lá no YouTube, né? Que fica mais fácil de visualizar, porque essas gravações aqui, ela fica, acho que no máximo 2 semanas, né? Depois elas são deletadas, né? Então, salvando lá no YouTube vai estar sempre lá, tá? Bom, ninguém aí levantou, acho que a mão ou fez algum questionamento, alguma pergunta aqui, né? Deixa eu dar uma olhada no chat.
Não tem nenhuma pergunta aqui não, tá? Bom, como não tem nenhuma dúvida, eu vou encerrar a gravação aqui, tá? E vai ficar disponível aí para vocês.